Boa tarde novamente a todos. Como a Yolanda colocou no finalzinho da oração que ela fez, né, bem de acordo com o que eu já estava planejando começar, que seja essa tarde de estudo e de reflexão e que a gente realmente possa sair mais tranquilo, mais equilibrado, e com o nosso pensamento mais conectado com a espiritualidade, porque o tema é a oração dominical, que é o nosso conhecido Pai Nosso, que a gente conhece, muitos países, diferentes países, conhecem e fazem a oração do Pai Nosso, a oração dominical. A gente aprende normalmente bem pequeno, em criança, a gente já aprende, principalmente no Brasil, e acredito que até os que não são cristãos também conhecem essa oração, né? O tamanho é o poder dela, o conhecimento, a difusão. Só que como a gente também aprende ela bem pequeno, normalmente a gente aprende da forma bem decorada, a gente não presta muita atenção no sentido profundo da oração, a gente faz meio maquinalmente, até rápido demais, né? Então, o objetivo, acho que falar sobre essa oração é que a gente possa entender um pouquinho mais dela, sentir mais a emoção que ela traz, ver como ela realmente perfeita, né? Uma oração perfeita, linda, completa, profunda e pequena. Então, pequena no tamanho, a gente não fica rezando, orando horas, né? Ela é simples, é sucinta. Então, o objetivo é que a gente entenda um pouquinho mais, reflita um pouquinho mais sobre ela. E então eu vou começar falando da prece em geral, porque é importante a gente entender o que é a prece, o que a gente deve esperar da prece, e para que a gente possa entender mais ainda a oração do Pai Nosso. Depois eu vou passar por uma parte trazendo alguma coisa histórica, né, de história, de origem da oração do Pai Nosso, e por fim a gente vai ver trecho a trecho da oração dominical. Então vamos lá. O que é a prece? A prece é a gente se aproximar de Deus através da elevação dos nossos pensamentos, porque a gente sabe que a gente não pensa o bem o tempo inteiro, então quando a gente para um pouquinho para pensar em Deus, a gente eleva os nossos pensamentos, a gente facilita essa conexão com a espiritualidade, a gente faz essa comunicação com Deus ou com os seus emissários, né? Se não é diretamente com Deus, a gente sabe que está com o emissário de Deus, que as nossas preces serão ouvidas, atendidas dentro daquilo que a gente mereça e precise. Então, é essa aproximação de Deus que a gente consegue com a prece. Ela sempre deve ser feita com coração, com sinceridade e humildade, fazendo e pensando bem e evitando o mal. Se a gente faz uma oração, mas lá a gente está com desejo de vingança, a gente de alguma forma cobra que aquilo seja feito, né? Ou faz meio que uma chantagem, se acontecer isso, eu faço aquilo, se não acontecer, eu também não vou fazer o bem. Se a gente não coloca a sinceridade, se a gente não se desfaz, né? Tira o orgulho do nosso coração, pelo menos naquele momento que a gente está fazendo a prece, a gente não vai conseguir essa elevação dos nossos pensamentos. Os espíritos, a espiritualidade pode até nos ouvir, e vai nos ouvir, mas a gente não vai conseguir enxergar, sentir a espiritualidade próxima de nós. Então, ainda que o nosso coração esteja triste, sofrido, que a gente tem até um pouco de revolta nele, dependendo da situação que a gente está passando, naquele momento a gente tem que estar disposto a mudar isso, a gente tem que estar disposto a fazer a prece com amor, com sinceridade, com tranquilidade, para que a gente possa aproveitar o que ela traz de bom para a gente, para que a gente faça essa conexão. A prece, ela é uma lei de Deus, ela é a lei de adoração, amar a Deus sobre todas as coisas, ela expressa isso. E a gente tem que ver isso também não como uma idolatria a Deus, simplesmente, né? Mas como uma admiração. A gente tem que estar reverenciando a Deus nesse momento, a gente está reconhecendo que Deus é o Criador, que Deus é nosso Pai, que Deus é a inteligência suprema, que Ele, mais do que qualquer pessoa, sabe o que é bom para a gente, o que a gente precisa.
e reconhecendo também a nossa pequenez, a nossa necessidade de fazer essa comunicação, de nos sentir fortalecidos para que a gente possa seguir e evoluir. A prece ela pode acontecer em todos os instantes da nossa vida, né? Não, isso não quer dizer que a gente vai passar o dia orando, mas a qualquer momento que a gente precise fazer uma prece, elevar nossos pensamentos, que a gente se sinta angustiado, necessitado de uma tranquilidade maior, de uma conexão, de um atendimento de algum em desespero, né? A gente pode fazer essa prece independente do hora do dia que a gente está passando. Mas os espíritos eles chamam a atenção que deve ser o primeiro ato que deve assinalar a volta à vida ativa de cada dia. Então, toda vez que a gente acorda, a primeira coisa que a gente deve fazer é a prece, né? E isso realmente é transformador para quem consegue, quem cria o hábito de fazer a prece. Ao acordar, aquilo realmente dá uma sustentação, nos fortalece, nos prepara para que a gente tenha mais paciência durante o dia, para que a gente aceite melhor as coisas. Então, a prece, ela realmente ela tem esse papel de nos fortalecer, de nos tranquilizar, de nos preparar para que a gente possa enfrentar as vicissitudes da nossa vida. Bem, como é que se processa a ação da prece? É através da transmissão do pensamento. Não é? Nós, lembrando, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, todos nós, o universo está mergulhado nesse fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento. Ele vai levar o pensamento onde quer que seja, como o ar leva o som, né? O ar transmite o som, a gente consegue escutar. O fluido cósmico universal, ele transmite, ele leva o pensamento, ele leva as nossas vibrações para qualquer lugar do universo, né? Não tem, diferentemente do som, ele não tem barreiras, não tem limite, ele vai aonde o nosso pensamento chegar. Isso quer dizer que a gente, quando dirige o pensamento para uma pessoa qualquer na Terra, no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro. Então, se a gente faz de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, ou entre encarnado e desencarnado, toda vez que a gente dirige o pensamento para um espírito, para uma pessoa encarnada, a gente vai estabelecer uma corrente fluídica. E essa energia da corrente vai guardar proporção quando o pensamento é da vontade. Então, quanto mais quanto mais força tem esse nosso pensamento, no sentido da gente desejar aquilo, da gente colocar a vontade, o pensamento na pessoa ou naquilo que a gente quer obter, a gente vai ter essa corrente fluídica mais forte. E é assim que os espíritos ouvem a prece que nos é dirigida a qualquer lugar que a gente esteja. Não importa o lugar, eles vão ouvir, né? Seja num lugar cheio, seja dentro de um ônibus, seja no trabalho, eles vão ouvir. É claro que se a gente está num momento de estudo como aqui, dentro de uma casa espírita, no nosso quarto, num momento de recolhimento, vai facilitar isso até por nós mesmos, né? A gente vai ter uma concentração melhor para que a gente possa fazer essa transmissão de pensamentos, estabelecer essa corrente fluídica. O que a gente pode propor na prece? A gente pode louvar a Deus, né? Pedir e agradecer. E aí a gente tem algumas observaçõezinhas, porque louvar a gente já falou, né? Reconhecer a Deus como nosso Criador, como nosso Pai. Pedir, a gente pode pedir o que a gente quiser, né? Não importa, a gente vai pedir o que a gente quer, o que a gente acha que precisa, mas a gente tem que lembrar que não existem milagres, então a gente não adianta a gente pedir e não agir. Então a gente tem que pedir a calma, a tranquilidade para conseguir determinada coisa, e a gente tem que agir para que aquilo ocorra. Não adianta a gente ficar em casa sentado, né? Por exemplo, se eu estou desempregada e preciso de um emprego, eu vou pedir que eu seja intuída, que eu seja gerida para que eu tenha o meu meio de sobreviver.
Porém, não adianta se eu ficar em casa e eu não me inscrever em algum lugar, eu não olhar a internet, eu não deixar meus familiares, meus amigos saberem que eu preciso de um emprego, eu não vou conseguir. Então, é preciso sempre ter essa resposta do nosso esforço, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E agradecer. Agradecer é uma coisa que, às vezes, a gente não faz muito, principalmente na prece, mas a gente, até os psicólogos hoje colocam muito essa importância, a gente ouve muito se falar em gratidão, porque agradecer nos torna mais felizes conforme a gente vai adquirindo esse hábito, porque nós conseguimos observar coisas boas que acontecem na nossa vida, coisas boas que acontecem com pessoas próximas a nós. Então, mesmo a gente passando um dia ruim ou um momento ruim, a gente deve ter esse hábito de observar também que coisas boas acontecem. A gente identifica, dá um ar otimista para a nossa vida, a gente consegue identificar isso dentro do nosso dia a dia, e isso é um exercício, e a gente vai percebendo que isso nos torna mais leves, mais felizes. Outra coisa importante é que não há prece sem resposta. A gente pode não conseguir aquilo que a gente pediu por diversos motivos, né? Entre eles, porque nós não nos esforçamos, como eu já falei, ou porque aquilo não era o melhor para a gente. Quantas vezes a gente já passou por situações como essa, que as coisas não acontecem da forma que a gente quer, mas depois a gente vai ver que foi melhor daquela maneira. Então, às vezes, aquilo não é o que a gente precisa para passar por aquela situação. Mas a gente sempre vai ter, sempre vai ter com a prece o acolhimento e o concurso dos bons espíritos. Então, a gente vai sentir que a gente vai ter suporte para a nossa paciência, para a nossa resignação, para que a gente passe por ali melhor, para aquele problema melhor. Como aprendizado, a gente sempre vai aprender, então a gente sempre vai ter o concurso dos bons espíritos nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo. O exemplo que a gente sempre dá, que é o clássico desse poder da prece, como que a gente precisa da prece e estar, né, se dispor para a prece, com André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele passa aquele tempo no umbral perdido, né, sem entender muito bem o que acontece, o que está acontecendo, para onde que ele deve ir, e a gente fica um pouco no início, né, achando que ele está largado, né, pelas coisas que ele talvez tenha feito durante a vida, mas depois a gente vê que no momento em que ele cai, né, e faz uma pequena prece, né, meu Deus, aquele momento faz com que ele, através do pensamento dele, ele consiga enxergar o mentor, o que estava ali auxiliando ele, que a pedido da mãe, que fazia preces, né, por ele no mundo espiritual, estava já há muito tempo ali, tentando essa conexão, mas André não conseguia enxergá-lo. Então, é isso que a gente pretende com a prece, né? Ter o concurso dos bons espíritos que vão nos socorrer, que vão nos ajudar. Bem, porque a gente pode orar por todos, né? Por nós, pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos, não importa por quem a gente deseja o bem. Como a gente deve orar e onde? A gente deve orar sempre, incessantemente, até quando a gente fala, né, graças a Deus durante o dia, isso é uma pequena oração. Se a gente está realmente com esse sentimento, isso já é uma pequena oração. O poder da prece ele está no pensamento, ele não depende das palavras, do lugar ou do momento, né? Então, independe se a prece tem palavras difíceis, fáceis, ela tem que ser clara, tem que ser inteligível, tem que ser do nosso amor, do nosso interior. O lugar e o momento favorecem o recolhimento, assim como várias pessoas orando em conjunto. Então, se a gente faz uma corrente de pessoas orando, esse desejo, com o mesmo objetivo, com o mesmo desejo, o mesmo propósito, é claro que essa corrente fluídica vai ser mais forte também. Bom, um trechinho do Evangelho que mostra a importância da prece. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física?
Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que não vos esqueçais de exclamar: sede bendito meu Pai. Então, Deus é amor, Deus nos assiste e a gente consegue isso através das preces que a gente faz e da gente reconhecer a bondade de Deus, mesmo nos momentos que às vezes a gente se sente contrariado, mas às vezes é tão pequena aquela contrariedade, né, e a gente não percebe isso. Então a gente tem que estar sempre exclamando: sede bendito meu Pai, tem que reconhecer e elevar a Ele o nosso pensamento. Bom, o que a gente obtém com a prece? Aí um trechinho de Leon Denis: a prece é, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio de seus males? E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados, um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Então, acho que todos nós já passamos por esse momento, né, de que mesmo no desespero, em horas de profundo sofrimento, a gente percebe no ambiente que a gente está, um ambiente de paz, de equilíbrio, apesar da tristeza, a gente se levanta depois de uma prece menos triste, né? Nos conforta, a prece também nos conforta. E eu trouxe esse trechinho, que na verdade é uma música, mas é um poema pequenininho, que a primeira vez que eu ouvi foi no SEASSE, há muitos anos, é uma música de evangelização infantil, mas que eu acho que resume muito o que é a prece. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Então, a prece é exatamente isso, né? Ela é uma luz que se acende no nosso caminho. Os problemas não se acabam com ela, mas a gente tem o coração aquecido e a inspiração de encontrar uma solução para aquela situação. Bem, essa é uma resposta à pergunta 658 do Livro dos Espíritos sobre a prece. É sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, o que a gente já falou, né, que a prece precisa ser sincera, com fé, precisa vir do coração. E que agrada mais a Deus essa prece do íntimo, né, a prece lida. E aí a gente vai passar agora para a prece dominical, propriamente dita, que é uma prece decorada, né? Então, que a gente corre o risco de fazer ela mais com os lábios do que com o coração, apesar de toda a beleza dela. Porém, a prece dominical, o Pai Nosso, ele também é muito útil, além do dia a dia ele ser útil, mas em algumas situações a gente precisa de ter essa prece já meio decorada, né? A gente precisa, porque às vezes a gente está numa situação de tanta angústia, de tanto pânico, de medo, de tristeza, que a gente não consegue formular o nosso pensamento, que a gente não consegue ordenar o nosso pensamento para fazer uma prece do coração. E aí a gente pode chamar alguém que esteja próximo a gente para fazer essa oração, nos ajudar a ordenar, a trazer essa calma, ordenar o nosso pensamento, ou a gente pode fazer o Pai Nosso, né? Ave Maria, uma oração que a gente já saiba de cor, né? Então será até melhor se a gente puder refletir sobre cada frase, né? Então, quando a gente entende a oração do Pai Nosso e a gente reflete sobre ela, mesmo que a gente
leia, que a gente leia ela no nosso pensamento, né, que seja mais da boca do que do coração. Essa reflexão vai ajudar a gente fazer com calma também, não sair lendo ela em disparada, mas ler aos pouquinhos. Eu já passei por algumas situações em que eu não conseguia fazer uma prece, né? Acho que todos nós passamos em algum momento por isso, alguns mais tristes, mais pesados, mas eu vou contar aqui uma historinha só para ilustrar isso. E aí, mais de um momento que não é de muito nervoso, vamos dizer assim, mas que, graças a Deus, passou tudo bem e depois a gente até ri um pouco da situação, é uma história para contar. Com a minha família, filhas e marido, Maurício, no final de uma viagem, a gente tinha que voltar para a cidade, né, que a gente estava, era final de viagem, e a gente precisava pegar um barco, que a gente já tinha pego anteriormente, só que dessa vez, quando fomos olhar esse barco, não, um navio grande, dá umas 150 pessoas mais ou menos, assim, aglomeradinhas, né, uma do lado da outra, e a gente, quando viu aquele tamanho de barco, já ficou meio assim, mas era um barco proporcional, grande, mas não proporcionalmente grande, como a gente já tinha pego. E um dia de sol lindo, não tinha vento, mar calmo, entramos nesse barco para uma viagem de umas 3 horas e meia, e deu uns 10 minutos do mar adentro, começou ondas e ondas, e o barco para lá e para cá. Então, além da gente ter o medo do barco virar, a gente também todo mundo começou a passar mal, né? A tripulação não falava nem português e mal falava inglês, distribuindo saquinhos para a gente, para quem estava passando mal, e na verdade era quase que o navio inteiro. E eu, naquele momento, eu não dava para conversar com ninguém, né, para trocar uma ideia, alguma coisa assim, ou alguém para me acalmar, porque estávamos todos nervosos, estávamos todos nervosos, não tinha o que fazer também, assim, vamos dizer, para desviar o seu pensamento, para você se desconectar daquela tensão, né, porque não tinha, a televisão não pegava, o celular você não conseguia olhar, ler um livro era impossível. E eu fiquei às 3 horas e meia rezando o Pai Nosso, porque era o que me vinha na cabeça, para acalmar. Eu não conseguia fazer uma prece elaborando as palavras, né? Então foi aquilo que me ajudou a passar aquele tempo. Chegamos em segurança, tranquilo, mas foi um momento que eu dei graças a Deus, porque sabia uma oração pronta, né? Uma oração de cor. Então, existem momentos que ela é muito importante por esse motivo também. Então, continuando aqui, o significado da prece dominical, etimologicamente, né? Muita gente confunde, diz que prece dominical é a prece de domingo, então que o Pai Nosso seria a prece que a gente deveria fazer no domingo. E, assim, embora domingo derive de dominical também, na verdade, dominical deriva de dominus, que no latim significa senhor, que é referente ao Senhor. Então, realmente, a gente vê que tudo que deriva de dominus, né, como, por exemplo, domicílio, doméstico, domador, passam essa ideia de senhor, de dever honras ao Senhor, obediência. E o prece dominical, portanto, é a oração do Senhor. É a oração mais conhecida do cristianismo, é a mais popular, a mais difundida, a mais famosa. As primeiras versões em português e espanhol, elas datam do século XIV e XV, depois de uma tradução, da primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa, que foi feita por João Ferreira de Almeida. Essa foto que vocês estão vendo aí no slide, ela é uma impressão do Pai Nosso em português antigo, né, em azulejo português. E existem duas versões dela, mas são versões extremamente parecidas, são praticamente a mesma coisa, no Novo Testamento. A de Mateus, que está no Sermão da Montanha, e também em Lucas, no capítulo 11, versículos 2 a 4.
Nós utilizamos a versão de Mateus, que é um pouquinho mais estendida, mas é praticamente a mesma coisa da de Lucas. Quem ensinou a prece dominical, o Pai Nosso, foi Jesus, a pedido dos discípulos que queriam saber como que eles deveriam fazer para rezar bem, para orar bem, né? E Jesus, então, ensina o Pai Nosso, mas ele faz algumas advertências antes, né, dizendo que não era para ficar rezando sem parar aquela prece, que não importa a quantidade de vezes que você vai fazê-la, que também não é para ficar, não precisa fazê-la alto, não precisa ficar repetindo aquelas palavras, né, como uma ladainha, repetindo, repetindo, que não era isso. Então, ele nos dá a ideia de que a oração do Pai Nosso era um modelo que a gente poderia seguir, né, tendo as partes que a gente precisa, louvar, pedir, agradecer a Deus. Ela não era uma fórmula, a gente não precisa fazer ela o tempo todo, embora ela tenha muito valor, ela seja linda, ela seja válida, a gente pode fazer o Pai Nosso quantas vezes a gente quiser, não tem problema, né? Mas ela é para ser um modelo e não uma fórmula. Tertuliano, que é foi um teólogo, ele diz que é uma oração cristã insubstituível, que ela é a síntese de todo o evangelho, e é mesmo, não é? Quando a gente aprende, realmente entende o significado dela, a gente vê que ela é a síntese de todo o evangelho. Tomás de Aquino diz que é a oração perfeitíssima. O texto em português é uma tradução da versão latina, que por sua vez encontra sua base no texto bíblico grego, então a base é no grego, depois passa para a versão latina e a nossa versão em português. Embora muitas diferenças teológicas e vários modos e maneiras de adoração dividam os cristãos, há um grande acordo, né? Segundo esse professor Clayton Smith, que é um reverendo, ele falou essa frase que eu vou ler, que eu achei muito interessante. Há um senso de solidariedade em saber que os cristãos ao redor do globo estão orando juntos, e estas palavras sempre nos unirão. Então, é muito interessante e reconfortante a gente pensar que a gente está fazendo um Pai Nosso e que em algum lugar, né, do Brasil, do mundo, outras pessoas estão fazendo o Pai Nosso também, né? Estão rezando o Pai Nosso, orando o Pai Nosso. Então, isso cria aquela corrente de força, de energia vibratória boa. Então, quando a gente ora junto o Pai Nosso em algum lugar, quando o Papa Francisco, né, pediu para que os cristãos fizessem a oração do Pai Nosso em homenagem, em solidariedade àqueles que estão passando pela Covid ou aqueles que desencarnaram pela Covid, imaginem a força que isso não tem, né? Como isso chega para essas pessoas, como isso chega para a espiritualidade e como isso retorna para a gente também. Então, é muito bom a gente saber, e isso também é uma função do Pai Nosso, né? Uma coisa bacana do Pai Nosso é que ela una todos nós nesse sentimento e nessa prece. Bom, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele da coletânea de preces que Kardec coloca, eu peguei 2 trechinhos para a gente ver a importância da prece. O sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Fazem-no também com o intuito de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Então, Kardec coloca para a gente que, claro que um bom pensamento vale mais do que aquelas palavras, do que qualquer palavra, né? Um bom pensamento, as nossas palavras, não importa se são bonitas, se não são, é o que a gente está sentindo naquele momento, é o que a gente está conseguindo fazer e passar. Mas, por outro lado, também quando a gente tem embaraço de externar nossas ideias, quando a gente não se sente à vontade de colocar, a gente pode fazer o Pai Nosso, sim, né? É válido a gente ter essa oração. E se a gente consegue entender o que a gente está falando,
refletir sobre aquilo, a gente vai conseguir sentir muito mais, a gente vai conseguir equivaler uma prece de cor, que a gente já sabe, a uma que seja feita com as nossas próprias palavras. E lembrando também que Kardec coloca que os espíritos, eles, quando ele está nesse capítulo, né, da coletânea de preces, os próprios espíritos recomendam que ele encabece o capítulo, as preces, com o Pai Nosso, com a oração dominical, né? Pedem a ele que coloque como primeira oração o Pai Nosso, não somente como uma prece perfeita, como a gente já colocou, mas também como símbolo, né? Porque foi Jesus quem nos ensinou e porque ela supre todas as outras. Se a gente entende, a gente vê que ela supre todas as outras, que ela traz a concisão do que é o Evangelho mesmo. E ela é uma prece breve, mas ao mesmo tempo profunda. Então, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Que o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizer a intenção de alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Então, é de uma beleza, de uma profundidade muito grande o Pai Nosso. E aí a gente vai começar, então, a ver frase por frase dela. A prece dominical, ela contém os 3 pontos: a glorificação, o pedido, o agradecimento. Então, contém a fé, a adoração, a submissão. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É uma atitude de louvor, de reconhecimento a Deus como nosso Pai, e Jesus coloca Pai, né? Ele tira aquela visão do Deus que castiga para o Deus que é nosso Pai. Ele traz um amor paternal, uma ideia de proteção, de acolhimento, nos faz lembrar que somos filhos do mesmo Pai, então que somos irmãos. Ele nos coloca mais próximos de Deus, embora a gente reconheça também nessa frase a grandiosidade de Deus, né? Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A gente reconhece a inteligência suprema de Deus. Venha a nós o vosso reino. Essa frase a gente leva muitas vezes para o sentido de que claro que a gente quer o reino de Deus, né? Isso que a gente almeja, mas ela nos passa muitas vezes, para quem não reflete, de que a gente tem que ficar esperando que esse reino venha, né? E, na verdade, não é isso. A gente precisa entender que o reino de Deus é o reino das leis de Deus cumpridas e que as leis de Deus são perfeitas e que, através delas, quando a gente souber observá-las, quando a gente tiver o cuidado de respeitá-las, a gente vai viver com mais paz, com mais justiça, com mais harmonia, mais equilíbrio. A gente vai se dar conta dos excessos que a gente comete, dos abusos, das desigualdades que a gente tem. Então, a gente vai entender que é respeitando essas leis, mas não é a gente ficar parado que o reino de Deus vai vir para a gente. A gente precisa usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma, fazer boas escolhas, né? Escolher corretamente, respeitar a natureza, pensar no planeta como um todo, não pensar individualmente só, né? Como o planeta inteiro e como um todo, todos juntos. E lembrar que cada desvio das leis de Deus nos traz sofrimento, né? Então, o que a gente necessita realmente? Como que a gente deve viver? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a gente se submeter, se resignar à vontade de Deus, entender que a vontade de Deus é o melhor para a gente, porque Deus é a sabedoria profunda e perfeita, máxima, né? Inteligência suprema. E a gente saber com isso de que existe um propósito, que a gente tem um significado, que embora a gente muitas vezes não consiga entender naquele momento, a gente vai entender futuramente e é o melhor que vai acontecer para a gente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o nosso pedido, né? E a gente
não precisa achar também que é somente o pedido espiritual. A gente vai pedir ali o espiritual e o material também, o que a gente precisa para sobreviver, para viver bem, uma casa, um emprego, estudo, oportunidades da gente crescer, da gente entender melhor o mundo, sempre por meio do nosso esforço, né? O pão nosso de cada dia também não vai vir se a gente não se esforçar. A gente precisa lembrar que muitas vezes a gente está naquela situação ruim por nossa imprevidência, por nossa incúria, por nossa ambição. Então, a gente lembrar que a gente responde por aquilo que a gente faz. E que se a gente quer evoluir, que se a gente quer uma melhora, a gente tem que ir para frente. E que Deus é misericordioso, Ele vai nos dar a oportunidade da gente sair da situação, da gente encontrar uma solução, de sermos mais prudentes, mais pacientes, para que a gente tenha força e coragem. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente sabe que Deus sempre nos perdoa, sempre nos dá a oportunidade de novas encarnações, de acertarmos, mas a gente realmente perdoa quem nos tem ofendido? Então, a gente deve, nesse momento, pedir a Deus, a espiritualidade, forças para que a gente não sinta mágoa, para que a gente supere isso, para que a gente perdoe, para que a gente não deseje a vingança, entendendo que essas ofensas, muitas vezes, são oportunidades para a gente evoluir. Então, que a gente não fique remoendo as ofensas, os ressentimentos, porque isso nos faz presos àquelas ofensas, né? Então, que a gente supere isso e vá adiante. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a gente também, mais uma vez, não é que Deus não nos deixe cair em tentação, é que a gente tenha forças para resistir às tentações, a gente não erre, não se desvie da lei de Deus, com a ajuda da espiritualidade e com o nosso próprio esforço. E aí a gente sempre termina com assim seja, onde a gente deseja que os nossos pedidos se efetivem, que eles sejam vistos pela espiritualidade, mas que a gente aceita a vontade de Deus, que a gente tem consciência de que essa é o melhor para a gente, para a nossa evolução. Bem, e aí a imagem de Jesus no Sermão da Montanha. Com esse slide, eu encerro essa apresentação, mas eu vou colocar uma música que é o Pai Nosso, que é Babaeto, é o Pai Nosso cantado no idioma africano, Swahili. Quem compôs esse Pai Nosso, esse Pai Nosso, ele talvez alguns de vocês já tenham visto, porque ele teve uma época que rodou aí na internet, nos grupos de WhatsApp. Ele foi composto por um americano, descendente de chinês, que é o Christopher Tin, e o interessante é que ele fez essa composição e os arranjos dessa música para um videogame, o Civilization 4, eu acho. E essa música foi a primeira música de videogame que ganhou um Grammy em 2009. Então, é uma música bonita. Observem que quem está contando são várias nacionalidades, né? Tem várias pessoas bem diferentes, então é bem bonito. Vou aqui compartilhar. Sai do PowerPoint. Dá um risco. Isso para você guardar. Só o play. Tá. Eu vou dar o play. Yolanda, se não estiverem ouvindo, me avisa. O início é baixo, depois vai aumentar. Estamos ouvindo sim, Paula. Chakula chetu
na cheuta de samehe makosa yetu hey pamoja sisi tunaweza walinzi kusema usituti katika na jibu lakini sokwe na yule mwe milele. Leo chakula chetu na cheuta jiusamehe makosa yetu wanasi tunawewasi walitukosea usituti katika na jibu lakini sokwe na yule wangu wa milele. Bom, gente, então eu encerro a palestra desejando que tenha sido bem proveitosa, que a gente cada vez mais faça uma prece se conectando melhor ainda, né, com a espiritualidade, entendendo cada palavra, que a prece nos traga sempre essa tranquilidade, esse equilíbrio e que tenhamos todos um excelente fim de domingo.